bloquinho, porque hoje eu tenho bloquinho, entendeu? Eu nunca sei começar esse vídeo. Qualquer vídeo, na verdade. Não existem palavras pra expressar a minha gratidão. Eu sou a Jéssica Hernandes, pra quem não me conhece, dona deste canal e também do blog Pixie Dust. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre as diferenças de se aplicar o processo, né, para ser au pair tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. E hoje eu vim falar sobre as diferenças de como foi pra mim, quais foram as minhas comparações entre ser au pair nos Estados Unidos e ser au pair na Inglaterra. Tá, primeiramente, o jeito das pessoas. Todo mundo assim, que não conhece os Estados Unidos ou já foi alguma vez, mas não teve tanto contato, todo brasileiro fala que os americanos são um povo frio, um povo seco, um povo que não tá muito aí para os seus sentimentos e tudo mais, mas pra mim é completamente o oposto, completamente. Eu acho o povo americano um povo que recebe muito bem as pessoas. Eu tive experiência em Seattle, no estado de Washington, então eu estou falando da minha experiência no estado de Washington, tá? Também morei em Nova York 2 meses, mas fora do programa de au pair. Mas agora eu tô falando da minha experiência em Washington State, ok? Ok. Entendeu? Eu acho que as pessoas de lá são muito receptivas, são muito mais, assim, dispostas a te ajudar do que aqui no Brasil. Eu vejo que aqui no Brasil a gente pede ajuda às vezes pras pessoas nas ruas e tudo mais. Não é todo mundo que ajuda. Sei lá, aeroporto, assim, por exemplo, não é todo mundo que ajuda. As pessoas te ignoram mesmo. Você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não é todo mundo que te responde aqui no Brasil. Eu nunca fui tão bem tratada fora do meu país como eu fui nos Estados Unidos. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, nada mesmo. Todo mundo nos lugares que eu ia era uma recepção esplêndida, entendeu? Meus pais foram me visitar lá, eles também tiveram a mesma sensação, das pessoas sendo muito educadas, muito solícitas. E basicamente é isso. Se eu ficar falando aqui só de como os Estados Unidos, como os americanos são, eu não vou parar mais. Agora comparando com as pessoas na Inglaterra. A minha host family na Inglaterra. Não tive nenhum problema grande com a minha host family na Inglaterra. Eles não me trataram mal, não foram preconceituosos, não foram racistas, não foram nada disso comigo. Eles me respeitavam, me tratavam bem, mas não passava daquela relação empregado-empregador, entendeu? Não passava disso. Você pedia informação, você entrava em alguma loja, pedia alguma coisa, não era todo mundo que estava disposto. Nas lojas, obviamente, que as pessoas têm que estar dispostas porque é o trabalho delas. Então, elas faziam o trabalho delas, mas não era com a simpatia, não era com a disposição e com braços abertos como era nos Estados Unidos. Não era. Era tipo assim, estou aqui, tenho que fazer por obrigação, então vou te atender. Assim, eu vou falar uma coisa agora, mas talvez muita gente discorde, muita gente que mora na Inglaterra e possa discordar, mas é a minha opinião, o canal é meu, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que os ingleses, eles são um povo muito falso, tá? Não tô falando que é todo mundo, não estou falando que é a nação toda que é assim, claro que não. Conheci pessoas maravilhosas que são de lá, mas a maioria das pessoas eu sentia isso, que era um modo falso de lidar com todo mundo ao redor, um modo meio que ensaiado. Parecia que você tava num seriado de televisão e eles estavam seguindo um roteiro, entendeu? De como teria que ser a vida, de como as mulheres tinham que ser tratadas, de como as mulheres deveriam se comportar, os maridos, como eles deveriam ser e como eles deveriam tratar as esposas e os filhos. Era tudo muito computadorizado, vamos dizer, sabe? Não tinha espontaneidade, eu achava muito forçado, muito enquadrado e eu ficava incomodada com isso, né? Eu achava que era muito superficial, essa é a palavra, eu achava muito superficial. O próximo tópico é a comida. Gente, comida dos Estados Unidos, muita gente também fala que comida horrível, porque só tem hambúrguer, só tem pizza, só tem refrigerante, tipo... Eu morei em Washington, era o estado verde dos Estados Unidos. É o estado verde dos Estados Unidos. Todo dia. Gente, não é assim, sabe? Você come o que você quiser
aonde você quiser, você encontra as coisas. Claro que você não vai encontrar requeijão nos Estados Unidos tão facilmente como aqui você vai em qualquer padaria, você acha, não é assim, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer não é só fast food dos Estados Unidos, tá? A comida dos Estados Unidos é maravilhosa, nunca tive nenhum problema com a comida dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Minha host family cozinhava muito bem e muito bem saudável. Tinha legumes, tinha verdura todo dia na mesa, tinha carne, tinha frango, tinha peixe, tinha arroz, tinha feijão, tinha ovo frito, entendeu? Eles são maravilhosos, entendeu? Nos restaurantes americanos, você sim vai encontrar restaurante normal, que tem pizza, que tem hambúrguer, mas também vai encontrar restaurante mexicano em todo lugar, e a comida é maravilhosa. Você vai encontrar restaurante vegetariano, tem muitos. Pra quem é vegetariano e vai para os Estados Unidos, é uma maravilha, é um sonho, porque aqui no Brasil, pra você encontrar coisas vegetarianas pra comprar e fazer em casa, ou mesmo comida pronta, ou restaurante, é difícil, né? E quando você acha, caro aqui no Brasil. Lá não, lá tem uma variedade imensa, então não tem desculpa de, fui pros Estados Unidos e só comi o McDonald's. Não, gente. Agora a comida da Inglaterra. A comida da Inglaterra é o seguinte, não é boa, tá? Não é boa. Muita gente reclama, muita brasileira que vai pra lá reclama, que a comida deles é basicamente batata, frango, feijão no café da manhã, só no café da manhã. Massas, mas assim, macarrão, né? Lasanha, tipo, comi uma vez, nhoque uma vez. É mais macarrão mesmo. Alguns vegetais aí fervidos. Só isso, entendeu? É isso a comida deles. Mas eu não aguentava mais comer frango naquela casa em Londres. Eu não aguentava. Porque dizem eles que a carne lá é cara e que não tem. E realmente você vai nos mercados na Inglaterra, você não vê uma variedade de carne vermelha nas prateleiras. Você vê uma imensidão de carne branca, não só frango. É frango, é carne de porco, é carne de ovelha. E carne é tipo uma fileirinha assim de carne vermelha, entendeu? Uma fileira pequena e não é tipo, vou comprar 2 kg de carne. Não, você compra um pedação de bife assim, que você consegue cortar em 3 pequenos e acabou, e caríssimo. Terceiro tópico, os mercados. Os mercados dos Estados Unidos, gente. Eu não tenho nem palavras pra expressar. Eu não tenho. Não existem palavras pra expressar a minha gratidão por ter conhecido os mercados nos Estados Unidos. Não existem palavras para expressar a imensidão, entendeu? De variedades nas prateleiras dos mercados nos Estados Unidos. Existem coisas que você não imagina que existem. É isso, eu não vou falar mais nada porque senão eu vou ficar falando aqui meia hora sobre o mercado nos Estados Unidos. O mercado na Inglaterra é escasso. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Não tem variedade, tá? Não tem. Óbvio que tem coisas diferentes do que aqui no Brasil, óbvio. A gente tá falando de outro país. Mas não tem variedade, assim como tem nos Estados Unidos. No Brasil tem muito mais variedade do que na Inglaterra. E você vai na parte de hortifruti, né? Pra ver verdura, fruta. Não é colorido. Não é, como aqui no Brasil. A coisa mais colorida que você vai encontrar no mercado inglês é a banana, que é amarela. Segurança. Gente, pra mim, segurança é essencial. O que sempre me deixa feliz de sair do país e tentar uma vida lá fora a primeira coisa que vem na minha cabeça vou me sentir segura, tá? Aqui no Brasil, a gente sabe que a segurança é falha. Tem muito ainda que melhorar e que a gente tem que tomar cuidado e que a gente tem o nosso jeitinho brasileiro pra sempre estar ali com a bolsa grudada, para no semáforo, sobe o vidro, esse tipo de coisa, né? Mas nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos a segurança é muito melhor, claro que também tem as suas falhas. Onde eu me senti mais segura mesmo na minha vida foi nos Estados Unidos. Na Inglaterra eu não me sentia segura assim, eu me sentia no começo, mas depois de um tempo eu vi que não era pra eu me sentir tão segura, porque lá na Inglaterra, né, em Londres principalmente, tem muito furto. Não é furto à mão armada, tem, mas não é. É normalmente furto assim, de falta de atenção, sabe? É rápido, é certeiro, você não percebe o que tá acontecendo. Você tá numa conversa com alguém, de repente a bolsa da sua amiga sumiu. Isso aconteceu comigo, com uma amiga minha, a bolsa dela sumiu. E a gente tava conversando dentro de uma Starbucks e ninguém viu nada. Então,
é complicado, entendeu? O preço das coisas e o salário que eu recebia. Nos Estados Unidos, eu recebia um salário de $200 por semana. Na Inglaterra, eu recebia 100 libras por semana, que dava um total de 400 libras por mês. Nos Estados Unidos, com $200 por semana, eu conseguia sair com os meus amigos, comprar alguma coisa, se eu quisesse, comer fora, e ainda me sobrava dinheiro para eu guardar. Na Inglaterra, eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu guardava o dinheiro e não fazia nada, e ficava em casa e comia em casa, ou eu saía e comia na rua e não guardava nada. Porque as coisas são muito caras na Inglaterra. Se você estiver indo pra Inglaterra, vá preparada, porque o dinheiro é essencial. Você tem que ter o dinheiro é essencial. Eu dirigia nos Estados Unidos todo dia. Nunca tive nenhum problema, nunca sofri nenhum acidente grave. Nada de ruim aconteceu. Aquelas ruas largas, né? Aquelas vagas de estacionamento muito grandes, muito espaçosas. Nunca tive nenhum problema, isso era muito gostoso pra mim. Já em Londres eu não dirigi at all, não dirigi nunca peguei nenhum carro em Londres, porque tudo a gente fazia a pé. Tudo a gente fazia a pé. Então isso também é uma diferença entre morar nos Estados Unidos e morar em Londres. E nos Estados Unidos, a maioria das cidades você sempre vai precisar de algum carro, de um transporte público para te levar para os lugares. Na Inglaterra, em Londres, né? Tô falando aqui Inglaterra, mas é Londres. Em Londres já não. Em Londres você consegue fazer tudo a pé ou de transporte público. Não dá pra andar de carro, mesmo se eu tivesse que andar, pra mim ia ser um transtorno, porque primeiro, a mão é ao contrário, né? Então isso já ia dar um bug na minha cabeça. E em segundo lugar, porque é muito apertado, é tudo muito apertadinho, entendeu? Então imagina aí onde você mora, você conhece uma rua que é super pequenininha, super estreita e é mão dupla. Então tem carro vindo daqui e carro vindo daqui. Graças a Deus que eu não precisei dirigir em Londres, porque é punk. Próximo tópico, o jeito de criar as crianças. Saiu do Brasil, óbvio, saiu da tua casa e foi pra outra, tudo muda no jeito da criação dos seus filhos e tudo mais, certo? Tudo. Nos Estados Unidos é bem diferente do daqui também. No começo eu achava estranho, mas entendia. Mas continuava achando estranho. Mas eu entendia, eu via que funcionava, entendeu? Eu achava estranho, mas eu falava, não, mas funciona, então beleza. Na Inglaterra também é diferente, tanto daqui como dos Estados Unidos. E eu também achei estranho, mas já estava um pouco mais acostumada com essa diferença. O que mais eu vi de diferença entre a criação das crianças em Londres e das crianças nos Estados Unidos, a independência, é isso. Tipo, os americanos criam os filhos para serem independentes. Na Inglaterra, em Londres, eu não achei que é tanto assim, não. Eu vi muita criança que já andava, que já tinha 4 anos, 5 anos, andando no carrinho. E a mãe ou a babá empurrando no carrinho. Eu acho errado, Jéssica, acho errado porque eu acho que a criança tem que sim andar, ela já sabe andar e não tem necessidade de usar o carrinho. Se você tem um bebê que não anda, tudo bem, né? Um bebê que tá aprendendo a andar, tudo bem. Agora uma criança é pura comodidade, entendeu? Pura comodidade colocar a criança no carrinho. É comodidade para a criança, não para os pais e nem para a babá. Porque a babá e os pais vão ter que empurrar aquele peso enquanto a criança está sentada, de boa. Eu acho que eles meio que mimam extremamente as crianças em Londres, entendeu? Eu acho que eles tratam eles muito como bebezinhos, quando na verdade... Já cresceu, não é meu bebê. Mas assim, minha opinião. A gente sabe que o Brasil é um país que sempre foi e continua sendo muito influenciado pelos Estados Unidos, né? A gente tem a influência norte-americana muito forte. A gente entende muito bem muitas coisas dos Estados Unidos e que se aplicam aqui também, que funcionam para os brasileiros, para a vida dos brasileiros. E uma dessas coisas é o humor, né? Você com certeza assiste ou conhece alguém que assiste programas de televisão americanos, comédias, e vocês dão risada e vocês acham engraçado. Tô errada? Acho que não. Mas a Inglaterra é diferente, assim, não tô falando dos programas de televisão, tô falando mesmo do jeito das pessoas. Na Inglaterra eu vejo que o humor deles é diferente, eu não consegui entender o humor deles. É um humor negro, eu gosto de humor negro, tem muito humor negro que eu gosto, que eu dou risada e que eu faço piada com os meus amigos. Mas é um humor negro diferente, não é um humor negro que a gente tá acostumado aqui no Brasil ou que a gente vê em programas de televisão ou nos Estados Unidos, sabe?
É um humor que eu não sei explicar e muitas vezes eu me senti ofendida com esse humor negro. E eu nunca me sinto ofendida com nada de coisa de piada, sabe? Mas eu não entendia o humor inglês. Eu não entendo até agora, eu não entendo. Se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu não entendo o humor deles. Eu só achei pesado, assim, pegava no pessoal, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu tava... Era um fim de semana, um sábado à noite. E a família onde eu morava, eles iam fazer um jantar para uns amigos. E esses amigos que iam lá, moram ali na rua. E eles também têm crianças da mesma idade das crianças que eu cuidava em Londres. E aí eles perguntaram se eu ia fazer alguma coisa à noite, no sábado, porque eles estavam procurando uma babá. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Porque eu adorava fazer extra, porque o dinheiro era extremamente curto pra mim. E aí quando eu estava na casa deles, e eles foram pra minha casa onde eu morava, o meu rosto, né, o meu chefe, me mandou uma mensagem no grupo, junto com a mulher dele. Era um clipe de uma música antiga, eu não conhecia aquela música, acho que não é da minha época. Depois eu posso deixar aqui na descrição, se eu achar, eu deixo na descrição pra vocês verem. Era uma música, né, um videoclipe, era tipo um rap de uma babá, e a música falava, porque eu sou babá, e agora eu tô aqui com essa criança, mas na verdade eu queria estar me catando com o pai da criança, sabe umas coisas assim? E aí quando vocês não estão e eu tô cuidando das suas crianças sozinha na casa de vocês, eu chamo meu namorado e a gente se pega no chuveiro. E tipo, eu mal conhecia eles, entendeu? Fazia pouco tempo que eu tinha chego na casa, né, na casa deles em Londres, e mal conhecia os amigos também, e eles fazendo esse tipo de piada. Eu falei, gente, mas é totalmente de cunho sexual, o que vocês estão falando? Eu não entendi. Eu falei, será que eles acham que eu tô dando em cima do marido, né, do meu rosto? Será que eles acham que eu vou levar alguém na casa quando eles não tiverem? Eu não entendi, eu fiquei bem sem graça, mas não toquei no assunto, só mandei na... O último tópico que também é uma diferença bem discrepante. Discrepante é uma palavra? Acho que é, né? Assim, no dia a dia me incomodava, que era o fato de não ter agência em Londres como tinha nos Estados Unidos. Então, qualquer problema que eu tinha com a host family em Londres, ou que as minhas amigas tiveram com as host families delas em Londres, elas não tinham para quem recorrer. Muitas meninas que eu conheci trocaram 3, 4 vezes de família e trocaram sozinha, trocaram na raça, entendeu? Na cara e na coragem, porque não deu certo com a família e procuraram outro, e procuraram sozinha. E assim, é um perrengue você fazer tudo isso sozinha, num país estranho, onde você não conhece ninguém, onde você não pode contar com ninguém. Principalmente, falta regulamentação do governo pra quem pode, quem não pode. Isso é uma coisa firme, entendeu? E colocar as regras e falar, vocês podem trabalhar tantas horas, vocês vão ganhar tanto dinheiro e vão folgar tal dia, porque é uma bagunça, As famílias fazem o que elas querem com as au pairs em Londres. Mas é isso, gente, falei demais. Se vocês quiserem saber mais alguma diferença entre Londres e Estados Unidos, me perguntem. E é isso, deixem aí o like de vocês, compartilhem, se inscrevam, por favor. Vejam os outros vídeos do canal, que tem muita coisa, tem bastante vlog meu quando eu fui au pair nos Estados Unidos e au pair na Inglaterra. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até!